Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Então, hoje é um dia muito especial para nós. Por quê? Porque nós praticamente finalizamos a nossa matéria de Química. Então, já vimos a matéria praticamente toda. Está faltando agora a gente treinar. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos rever o que der para rever e vamos fazer atividades, o máximo de atividades que puder, para que ninguém tenha nenhuma surpresa em nenhuma prova que for fazer, certo? Então, gente, eu quero convidar vocês para nessa aula de hoje a gente fazer uma revisão da matéria de Química Orgânica, desde o início da matéria. Nas últimas aulas, eu tenho revisto, assim, parte das funções orgânicas. Hoje eu vou rever desde o início, tudo que nós falamos até hoje, certo? Então, vamos juntos aqui, ó, para a gente poder tirar todas as nossas dúvidas. Olha só. Então, primeiramente, a primeira parte que nós vimos da matéria de Química Orgânica, a gente falou lá especificamente do carbono, que é o objeto de estudo da Química Orgânica. Falamos da capacidade do carbono ser tetravalente, certo? Significa que ele é capaz de fazer 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser 4 ligações simples, 4 ligações covalentes normais, podem ser uma ligação dupla ou 2 simples, ou sigma, que a gente fala, não é? Ou pode ser 2 ligações duplas, ou pode ser uma ligação tripla e uma ligação simples. Nos 4 casos, o nosso átomo de carbono está fazendo as 4 ligações que fazem com que ele se torne estável, certo? Mas são ligações que são feitas em ângulos diferentes, de formas diferentes. Por isso que a gente dá nomes diferentes para o tipo de hibridização que cada um desses carbonos está fazendo. Então, nesse caso aqui, em que o carbono faz 4 ligações simples com 4 átomos diferentes, a gente diz que ele tem hibridação ou hibridização sp3, certo?
Quando o átomo de carbono faz uma ligação dupla e duas simples, a gente classifica ele com hibridação ou hibridização sp2. Falamos isso lá no início, mostrei para vocês os ângulos, os tipos de ligação. E quando o carbono faz duas ligações duplas ou uma tripla e uma simples, a gente diz que o tipo de hibridação deles é a hibridação sp. Essa hibridação, gente, ela está associada ao número de ligações sigma e pi que ele faz. Então, uma ligação simples é uma ligação sigma. Quando você tem uma ligação dupla, na ligação dupla, você tem uma ligação sigma, uma delas é sigma e a outra é pi, que a gente fala, certo? E quando você tem uma ligação tripla, você tem duas ligações pi e uma ligação sigma. Não necessariamente nessa mesma posição que eu estou desenhando. Ok? Quer dizer que esse átomo de carbono primeiro aqui, que faz 4 ligações simples, quer dizer, cada uma delas é uma ligação sigma. Então, ele faz 4 ligações sigma. Então, gente, hibridização sp3 é a mesma coisa que eu dizer que o átomo de carbono está fazendo 4 ligações sigma, certo? Aqui eu tenho uma dupla. Eu sei que na dupla existe uma ligação pi. Então, quando eu for contar aqui, eu vou contar 1, 2, 3 sigmas. Então, esse átomo ele está fazendo 3 ligações sigmas e uma ligação pi, certo? Então, quando ele faz 3 sigmas e uma pi, isso corresponde à hibridização o quê? sp2. E nesse caso aqui, ó, eu sei que na dupla tem uma pi e uma sigma. Então, sigma, sigma. Na tripla tem uma sigma e eu tenho uma simples. Então, nos dois casos aqui, ó, eu tenho duas sigmas, duas pi. Duas sigmas e duas pi. Então, olha só, quando eu falo hibridização sp, eu estou falando que o meu átomo faz duas ligações sigma e duas pi, certo? Então, quando eu te der lá uma cadeia carbônica e pedir para você analisar quantos átomos fazem hibridação sp, sp3 e sp2, aí você vai analisar cada um deles, ó. Vamos colocar aqui os hidrogênios. Todo mundo sabe colocar hidrogênios, não sabe? Coloca o número de hidrogênio suficiente para poder dar 4 ligações em cada carbono. Então, ó, vamos primeiro nas pis, que são as mais fáceis de achar. Só tem pi na dupla e na tripla. Então, eu tenho uma pi, outra pi, e aqui eu tenho pi e pi. Então, quantas pi eu tenho nesse composto? 4 pi. Agora vamos nas sigmas, vamos contar as sigmas. Lembra que tem que contar o hidrogênio, porque o hidrogênio ele está ligado no carbono, ele está fazendo ligações simples aqui com o carbono. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17 ligações sigmas. Certo? Então, eu estou contando o número de ligações. Agora, se eu virar para você e falar assim, agora classifica os carbonos. Então, esse primeiro carbono aqui, ó, ele tem uma dupla. Então, se ele tem uma dupla, qual hibridação que ele tem? sp2. O segundo carbono, ó, ele tem a mesma dupla. Essa dupla aqui pertence aos dois carbonos. Então, se esse aqui também tem uma dupla, ele também é o quê? sp2. Esse carbono aqui também tem uma dupla, então ele também é sp2. Esse carbono aqui compartilha a dupla do outro, então ele é sp2. Esse carbono aqui, olha só, simples, 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 simples. Então ele é o quê? sp3. Esse carbono aqui, simples, mas 3 simples com H. Então ele também é o quê? sp3. E esse carbono aqui tem uma tripla. Então, se ele tem uma tripla, ele é sp. E esse aqui compartilha a tripla com ele. Então, também é o quê? sp. Então, nessa primeira matéria que nós vimos, que foi hibridização, ele pode abordar várias coisas em questões de prova. Olha, ele pode te perguntar a hibridização do carbono. Ele pode te perguntar o número de ligações π e de ligações sigma que aparece no composto, que aparece na substância. Então, tudo isso é importante para você saber nessa primeira parte. Ok? Muito simples, muito tranquilo também. Outra coisa importante da gente falar, que nós falamos lá no iniciozinho da matéria. Nós falamos que a gente podia classificar os carbonos. Então, na classificação dos carbonos, nós falamos o seguinte, que existe o carbono. Parece que é simples, gente, mas muita gente erra isso em prova, tá? Existe lá o carbono primário, o carbono secundário, o carbono terciário e o carbono quaternário. Para começar. Então, esses 4 aqui, eles são classificados de acordo com o número de carbonos a que eles estão ligados. Então, o carbono primário é aquele que está ligado a um outro carbono. Um outro carbono. O secundário é aquele que está ligado a 2 outros carbonos. O terciário é aquele que está ligado a 3 outros carbonos. O quaternário é aquele que está ligado a 4 outros carbonos. Simples, tá? Então, se ele estiver ligado ao cloro, ao oxigênio, ao enxofre, ao fósforo, não conta. Só conta carbono, tá? Aí nós falamos também que existe o carbono quiral ou assimétrico. Então, o carbono quiral ou assimétrico é aquele carbono que está ligado a 4 ligantes ou radicais diferentes entre si. Então, nesse caso aqui, tá valendo ligar em qualquer um. Então, se eu tiver aqui um carbono ligado no OH, ligado em outro carbono, ligado no H e ligado no Cl, olha só. Tem uma cadeia carbônica aqui, ó. Então, ó, esse carbono do meio aqui é um carbono. Classifica primeiro para mim. Primário, secundário, terciário ou quaternário? Olha só. Ele está ligado a quantos outros carbonos? Apenas um, olha. Então, ele é o quê? Primário.
Só que, além de ser primário, ele também está ligado a 4 ligantes diferentes, tá vendo? Então, ele é primário e quiral. Então, tem gente que acha que todo quiral tem que ser quaternário. Não tem. Eu posso ter primário quiral, secundário quiral, terciário quiral, quaternário quiral. Uma outra coisa também importante, se eu te der isso aqui, ó. Ó, vou te dar esse composto aqui. Aí você vai analisar, vou perguntar, é primário, secundário? Beleza, então, existe carbono quiral nessa molécula? Existe um carbono quiral aqui. Aí você vai falar assim, mas Patrícia, tá errado, por quê? De um lado ele tá ligado com carbono, do outro lado ele também tá ligado com carbono. Não, mas não é assim que você olha, olha. Você vai olhar o quê? Para cima, ele tá ligado em quem? No H. Na esquerda, ele tá ligado em quem? No CH3. E na direita, ele tá ligado em quem? Olha só, ele tá ligado nisso tudo aqui. Então, ele está ligado no C2H5, que está à direita dele. E abaixo ele está ligado no Cl. Então, ele é quiral, sim. Ele vai ser o quê? Primeiro, primário, secundário, terciário, quaternário. Ele está ligado nesse carbono e nesse carbono. Então, ele é secundário. Além de ser secundário, ele também é o quê? Quiral. Porque os 4 ligantes são diferentes. Ok? Beleza. Depois que nós falamos dessa classificação dos carbonos, nós falamos também da classificação das cadeias, e é matéria de prova certa, né? Falamos que as cadeias carbônicas a gente classifica, vamos lembrar lá, ó, em aberta, fechada ou aromática, para começar, né? Aberta, fechada ou aromática. Se ela for aberta, você vai continuar classificando em quê? Você vai falar, além dela ser aberta, você vai me falar. Você lembra que a aberta é aquela que é linear. Ela tem início e tem fim. Você vai me falar ainda se ela é saturada ou insaturada. Quer dizer, se ela tem ligação dupla ou tripla, ela é insaturada. Se ela não tem, só tem ligação simples, ela é saturada. Você vai me falar se ela é homogênea ou heterogênea? Como? Se a cadeia principal for formada apenas de carbono, quer dizer, hidrogênio não conta, né, gente? Hidrogênio é o complemento. Se for só carbono, ela é homogênea. Se entre os carbonos da cadeia principal eu tiver um elemento diferente, nitrogênio, oxigênio, fósforo, ela vai ser heterogênea. E você vai me falar se essa cadeia é normal ou ramificada. Então, você vai me falar normal ou ramificada. Então, escolhendo a cadeia principal, que a gente sabe tem que ser a mais longa, se possível a mais reta, e se existirem duas opções com o mesmo tamanho de cadeia, você vai escolher sempre a que tiver o maior número de ramificações, certo? Você escolheu sua cadeia principal, beleza, está escolhido. Sobrou carbono do lado de fora dela, então ela é ramificada. Não sobrou carbono, sobrou outro elemento ou não sobrou nada, ela é uma cadeia normal. Certo? Agora, se a sua cadeia for uma cadeia fechada, você vai classificá-la do mesmo jeito que a anterior. Tá valendo saturada ou insaturada, normal ou ramificada. Você sabe que a cadeia fechada é aquela cadeia cíclica. Geralmente ela forma uma figura geométrica. Quando chega no homogêneo e heterogêneo, especificamente no caso da cadeia fechada, a gente usa o termo
homocíclica ou heterocíclica. Que quer dizer a mesma coisa. Homocíclica quer dizer que é aquela que é formada só de carbono. Heterocíclica é aquela que entre os carbonos da cadeia principal você vai achar um elemento diferente. Outra coisa importante, a cadeia fechada, ela pode ser chamada de cíclica ou alicíclica. Muito cuidado para não confundir. A cadeia aberta pode ser chamada de acíclica. Então, lembra que o prefixo a significa não. Então, acíclica quer dizer não cíclica, por isso que é aberta. A fechada, cíclica ou alicíclica. Ok? Se a cadeia for aromática, aí é tudo diferente, né, gente? Por quê? O composto aromático é aquele composto formado de 6 carbonos, é uma cadeia fechada e é uma cadeia que possui ligações duplas e simples alternadas. Então, quando você diz que o composto é aromático, você vai classificar ele em mononuclear ou polinuclear. Então, se ela tiver um anel aromático, ela é mononuclear. Se ela tiver 2 ou mais anéis aromáticos, ela vai ser polinuclear. Se ela for polinuclear, você continua a classificação. Você vai falar se ela tem núcleos separados ou núcleos condensados. Quer dizer, existem carbonos em comum nos dois compostos, nos dois anéis aromáticos? Se existirem carbonos sendo compartilhados por 2 anéis, é porque os núcleos são condensados. Nesse caso, por exemplo, olha, eu tenho 2 carbonos que estão sendo compartilhados. Agora, núcleos separados é quando cada um deles tem os seus carbonos e não há compartilhamento de carbonos entre eles. Olha lá, cada um tem os seus, então você tem núcleos separados, ok? Então aqui a gente já está falando de classificação de cadeias carbônicas. Tá? A gente finaliza uma outra parte introdutória lá, quando a gente estava começando a falar sobre os compostos orgânicos. Depois disso, nós entramos, então, nos hidrocarbonetos. Então, o nome já diz, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente de hidrogênio e carbono, certo? Nós estudamos, gente, 6 classes de hidrocarbonetos. Então, nós estudamos, alcanos, estudamos alcenos, estudamos alcinos, estudamos alcadienos ou simplesmente dienos. Falamos também dos ciclanos e dos ciclenos. Então, todos eles são hidrocarbonetos. Então, olha só, os 4 primeiros são hidrocarbonetos de cadeia aberta, os 4. E os 2 últimos, o nome já diz cicli, quer dizer que são cadeias fechadas, ok? Então, o prefixo an, ligação simples.
Então, alcanos significa que nós temos cadeia aberta, ligação simples. O sufixo, né, gente? Porque é no final. Em significa uma ligação dupla. Então, cadeia aberta, uma ligação dupla. O in significa ligação tripla. Então, o alcino é aquele hidrocarboneto de cadeia aberta que possui uma ligação tripla. E o dien significa que eu tenho o quê? Duas ligações duplas. Então, cadeia aberta, duas duplas ligações. Ok? Ainda aqui, o que mais é importante você saber? As fórmulas gerais. As fórmulas gerais, se você se esqueceu delas, faz um exemplo. Então, olha só, alcano, cadeia aberta, ligação simples, beleza. Então, vamos fazer um exemplozinho de um alcano pequeno, ó, H2, H3. Como que fica a fórmula molecular desse composto? Ó, vamos fazer C3, H3 com 2, 5, 5 com 3, 8. Então, 3 e 8. 8 é o dobro de 3 mais 2. Então, a fórmula geral dos alcanos vai ser CN, N quer dizer é o 3, o H vai ser o dobro do 3, 2N, mais 2. Então, você acabou de achar a fórmula geral. É muito comum aparecer em prova, ele vira para você e fala assim, qual a fórmula molecular de um alcano com 52 carbonos? Olha só, 52 carbonos no alcano. Você vai ter que desenhar isso para você achar a fórmula molecular? Não, Deus me livre. Então, você já sabe que é CnH2n mais 2. Então, se o C tem 52, o H vai ser o dobro, 104, mais 2, 106. Você acabou de achar a fórmula molecular desse alcano com 52 carbonos. Certo? O alceno, gente, a mesma coisa, ó. Esqueceu, vai lá e faz um pequenininho, ó. Você sabe que o alceno tem uma dupla. Então, ó, H2, H, H3. Então, vai ficar C3, H3, 4, 6. Então, olha o 3 e o 6. Então, vai ficar CN, H2N, que é o dobro. Lembrou já a fórmula geral dele? Certo? Os alcinos, ó, com uma tripla. 1, 2, 3. Como é que fica? 1H, 3H. Então, vai ficar C3, H, 3 com 1, 4. Ó, aqui já é diferente. CN, H, 2N dá 6. Mas são 4, então vai ser o quê? 2N menos 2. Olha só. Era 6, tirou 2, ficou 4. O alcadieno, olha só, o que vai acontecer no alcadieno? Você tem duas duplas. Então, você tem 1, 2 aqui, 1, 2 aqui. Então, vai ficar C3H4, é igualzinho de cima. Então, ele também vai ser CN, H, 2N menos 2. Certo? Fora isso, você sabe que na hora de dar nome para a cadeia principal, você vai colocar o prefixo relacionado ao número de carbonos mais a terminação de cada um. Então, no caso dos alcenos, você vai colocar o prefixo, você vai colocar o número do carbono com a dupla ligação e a terminação em, no caso não é em, é eno, né? Para poder completar. Aqui a mesma coisa, ó, o prefixo, o número do carbono com a tripla
E a terminação, ino. Aqui, o prefixo, deixa eu desmanchar aqui um pouquinho, que ficou muito grande. O prefixo, o número do carbono, os números, né? Porque aqui são 2 carbonos que tem 2 duplas. E a terminação em dieno. O sufixo dieno. Quando aparecer ramificação, a gente sabe que toda ramificação, se estiver fora da cadeia principal, ela termina com il. E você vai sempre relacionar com o número de carbonos. Então, não precisa nem colocar isso aqui que vocês já decoraram. Um carbono, mete. Os 4 primeiros são diferentes, né, gente? 2, et. 3, prop. Cuidado para não confundir o prop com o but, que todo mundo confunde. Do 5 para frente é igual no futebol. Pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão, normal. Só os 4 primeiros que são diferentes, ok? Então, ó, vou finalizar essa aula porque tá chegando nos 30 minutos, tá? Na próxima aula a gente continua com a revisão, beleza? Beijo!